Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 8.2. Uma aula que, como você já sabe, vai resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada. E aí, por falar em conceito trabalhado na aula passada, vocês estão lembrando sobre o que nós falávamos? Tá lembrando? Se você falou, professor, falávamos sobre movimento uniforme. Então, de modo geral, você está certo. De fato, falávamos sobre corpos que se movimentavam com velocidade constante, mas, mais do que isso, a nossa preocupação foi sobre a análise gráfica desse movimento. Como encontrar a distância percorrida ou deslocamento a partir de um gráfico de velocidade em função do tempo. Também vimos como calcular o deslocamento do corpo e a velocidade total a partir de um gráfico da posição em função do tempo, ok? Então vamos lá, olha só. Movimento uniforme. Lá, movimento uniforme, ele é caracterizado em um movimento onde o corpo vai evoluir com o tempo e ocupar posições, ali, distâncias e deslocamentos de posições iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, ele vai se mover distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Em outras palavras, a velocidade permanece constante. Em outras palavras, não há mudança de velocidade. Falando de outra forma, não existe aceleração nesse tipo de velocidade, ok? Então, movimento uniforme. O seu movimento uniforme pode ser representado num gráfico de posição em função do tempo. E esse gráfico de posição em função do tempo pode ter algumas caras aí, né? Ele pode ser uma reta, uma função linear reta crescente, com uma inclinação positiva, indicando que a velocidade é positiva, ou ele pode ser uma reta decrescente, indicando que a velocidade é negativa, tá? Então, para o teu gráfico de D em função de T, tu pode ter essas possibilidades. Vamos lá, manda na tela rapidinho. Olha só. Eu estou fazendo aqui com as mãos, mas fica mais fácil te mostrar aqui. Ó, a minha posição em metros em função do tempo em segundos. Eu posso ter um gráfico assim, ó. Posso ter um gráfico assim, ó, certo? E esse gráfico assim indica para você que a velocidade é positiva, tá? Porque, ó, a inclinação da reta está aqui, ó. Essa é uma possibilidade para gráfico de t em função de t. E a outra possibilidade desse gráfico é eu ter uma reta assim, certo? Aí se eu tenho um gráfico assim, indica que a minha velocidade é negativa, tá? A minha inclinação, ó, a tangente da inclinação, a tangente do ângulo alfa, perdão, a tangente desse alfa é negativo, tá? Nesse caso aí. Então a velocidade também vai ser negativa. Essa é uma possibilidade. Posição e trajetória a partir do gráfico, desse gráfico de posição. Se ele for um gráfico de S, em metros, em função de T em segundos, a partir dele, ó, o corpo está aqui, agora ele foi para cá, agora ele está aqui, aí veio para cá. Então eu consigo analisar que no instante T1, ele está nessa posição S1, no instante T2, ele continua na mesma posição S1, mas que no instante, por exemplo, T3, ele já está aqui, ó, numa posição S2. Então, se ele perguntar assim, qual é o deslocamento ou distância percorrida de T1 até T3? Então eu vou pegar a minha posição inicial e final e vou subtrair as duas, A final menos a inicial, ok? Então falamos sobre isso. Também falamos sobre gráfico da distância percorrida e sobre velocidade média, Essa velocidade média, inclusive, sendo analisada a partir de dois percursos. Então, por exemplo, se eu tinha aqui, ó, um trecho, onde você tinha uma velocidade, e aí um trecho em que você tinha uma outra velocidade. Aqui é velocidade 1, professor. E aqui é velocidade 2, professor. Então tinha esse trecho e esse outro trecho aqui, instante 0, T1 e T2, ok? Aí ele pedia a velocidade total. Então o que eu tinha que fazer?
eu tinha que descobrir qual era o deslocamento nessa primeira etapa, qual era o deslocamento nessa segunda etapa, somava os dois deslocamentos e dividia pelo tempo total do percurso. Aí sim eu tinha condições de encontrar uma velocidade média, tudo bem? Mesmo que as velocidades fossem diferentes, mas dava de encontrar dessa forma uma velocidade média. Sendo que, nesse caso, o conceito para velocidade média vai ser a distância total percorrida pelo móvel dividido pelo tempo total que ele gasta, né, nesse percurso. Então, olha só, também trouxemos aí os dados mostrando posição em função do tempo, e nesses dados fica claro que o corpo evolui, né, na sua posição, variações no seu intervalo de posição iguais. Então, ele sempre está avançando 60 metros, contanto que o tempo contado seja a cada 3 segundos. Né? Então, para intervalo de tempo igual, a distância percorrida está igual, indicando aqui um movimento uniforme. E um gráfico da aceleração em função do tempo no movimento uniforme vai ser uma reta horizontal sobre o eixo do tempo, indicando que em todo momento a aceleração é zero, indicando que a velocidade não muda, né, com o passar do tempo. Tudo bem, pessoal? Falamos aqui, ó, da determinação gráfica, né, da velocidade média. Então aqui, por exemplo, a velocidade é constante, então é uma reta paralela ao tempo. E aqui uma relação, ó, de espaço e tempo, e que me permitia também calcular a velocidade, já que o ângulo de inclinação é constante em toda a reta. Então aqui, por exemplo, quaisquer pontos que eu escolher, né, o ponto inicial e o segundo, e eu quero calcular a velocidade média, funciona, né? Funciona. Se eu pegar esses dois pontos, a velocidade média, se eu pegar aqui, ó, 3 e 60, vou colocar aqui 60 menos 0 sobre 3 menos 0, eu vou ter 60 para 3, professor. Então a velocidade média vai ser 20 o quê? Metros por segundo. Esse funcionou aqui, né? Se eu pegar quaisquer dois pontos, essa conta continua dando certa. Se eu pegar o 120 e o 6, aí vai ser o quê? 120 menos 0 dividido para 6 menos 0, que continua dando 20 metros por segundo, ok? Isso vale para quaisquer dois pontos que eu pegar aí. Então agora, pessoal, olha só, eu vou dar um tempo, tá? Para você poder fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha conseguido fazer mais do que isso, que tenha acertado. Mas agora nós vamos descobrir se você acertou fazendo aí uma correção no passo a passo. Vamos nessa, primeira questão. Olha lá, questão 1. Um corpo está movendo-se em uma trajetória retilínea e com velocidade constante por 30 segundos. A figura representa um gráfico da distância em função do tempo. A distância no instante 30 segundos em metros será... Então, olha só, que interessante. O que nós podemos pegar de informação desse gráfico? Primeiro, no instante, aqui é posição e aqui é tempo, correto? No instante t igual a 0, a reta está tocando no 5. O que isso indica? Que no instante inicial, t igual a 0, a posição é 5. Ok, é isso que indica. E também, a partir do gráfico, nós podemos extrair a seguinte informação, que no instante 10 segundos, a posição do corpo é 15 metros. Ah, professor, então calma lá. Ele estava na posição 5 e ele foi para a posição 15. E quanto tempo se passou? De 0 até 10. Então, passaram-se aí 10 segundos, ok? Então, diante dessas informações que eu acabei de destacar aqui para vocês, indica o seguinte, que se ele estava na posição 5 e foi para a posição 15, olha só, no instante 0, 5, no instante 10 segundos, 15, o meu deslocamento vai ser posição final menos inicial, indicando que o deslocamento dele foi de 10 metros, e o intervalo de tempo de 0 até 10, o intervalo de tempo 10 menos 0, 10 segundos, dividiu, obtém essa resposta aí de velocidade. Qual que é a velocidade? 1 metro a cada segundo, ou 1 metro por segundo.
Agora, uma outra coisa curiosa nessa questão, ó. Ele te dá esse gráfico, vamos limpar isso aqui. Ele te dá esse gráfico que só vai de 0 até 10. E ele te pergunta qual é a posição no instante 30 segundos. Ou seja, cadê o 30? Cadê o 30? Não tem aqui, né? O 30 não aparece no eixo. Mas ele está aí, pessoal, com certeza, tá? Essa é uma reta que começa no 0 e vai até o infinito. Então, o 30 está aqui na frente, está bem mais para frente. No entanto, ele não aparece no gráfico, certo? Está indicando assim, no instante 30 segundos, qual seria a posição ou a distância. Então, você vai ter que fazer uma extrapolação, né, a partir da equação. Como que vai ficar? Vamos lá. Olha só. Como a velocidade é constante, podemos usar o valor 1 metro por segundo para qualquer intervalo de tempo. Então, utilizar a equação ou função horária do movimento, posição final menos posição inicial 5, igual velocidade, quanto? 1 metro por segundo, e instante, que foi mencionado, 30. Né? E aí nós vamos calcular, ó, 1 multiplicado para 30 dá 30. O 5 está negativo do lado esquerdo, vai para o lado direito, fica positivo. E aí você soma os dois, indicando que após, né, passados aí 30 segundos, ele vai estar na posição 35 metros. Ok, pessoal? Então a nossa resposta aí é a letra D. Perdão, a letra E. Tá aí, 35 metros. Continuando. Questão 2. Um motoqueiro viaja uma distância de 250 quilômetros, desenvolvendo nos primeiros 120 quilômetros uma velocidade média de 100 km por hora e nos 130 restante uma velocidade média de 90 km por hora. Letra A, qual foi o tempo de viagem? E letra B, qual foi a velocidade média no percurso total? Então vamos lá. Fica assim, ó. Está bem organizado os dados, né? Primeiro trecho e segundo trecho, estando destacados a distância e a velocidade média em cada seção. Então, precisamos encontrar o tempo em cada trecho. Para encontrar o tempo em cada trecho, eu vou dividir aqui, ó, no tempo 1, a distância 1 pela velocidade 1. Então fica assim, ó, tempo 1. Qual foi a distância percorrida? 120 km. Qual foi a velocidade média nesse percurso? 100 km por hora, tá? Então, dividiu a distância pela velocidade para encontrar o tempo. Encontrando assim que o primeiro trecho da viagem foi de 1,2 horas. Ok. No segundo trecho, eu vou pegar, né, o que ele andou, qual foi a distância percorrida, e vou dividir pela velocidade. Tá aqui. Aí você vai dividir 130 para 90, obtendo aí 1,4 horas. E aí o tempo total, qual que é o tempo total? É simplesmente a soma dos dois tempos, né? Vai somar o primeiro trecho e o segundo trecho, obtendo aí 2,6 horas. Esse é o tempo total. Agora ele quer saber a velocidade média. Então, para fazer a velocidade média, eu vou olhar assim, tá, mas independente de trechos, um trecho ele andou com uma velocidade, o outro trecho com outra velocidade, mas independente disso, quanto que ele andou no total? 250 km. Qual foi o tempo total de percurso? 2,6 horas. Então a velocidade média, ela vai partir dessa equação, distância percorrida total pelo intervalo de tempo. Então vamos ter 250, a distância total, dividida pelo intervalo de tempo, 2,6 horas, e após essa divisão, ó, obtemos aqui 96,2 quilômetros a cada hora, ou 96,2 quilômetros por hora, ok? Olha o nosso foguete, pessoal, da mediação, decolando para o futuro, chegou o foguete. Ok. Questão 3, tá? O Strava é um aplicativo que combina o rastreamento de exercícios físicos e a interação com os integrantes da comunidade de atletas.
Uma das principais vantagens do Strava é a quantidade de modalidades disponíveis. O aplicativo tem suporte para monitorar mais de 30 exercícios diferentes, incluindo corrida, caminhada, pedalada, natação, trilha, canoagem e surf. Durante os seus exercícios, o app, né, faz o monitoramento em tempo real e informa a distância percorrida, estimativa de queima de calorias, elevação, tempo, ritmo médio e outros dados. Ok? Esse texto aqui foi retirado aqui do trecho de o que é e como usar o Strava, tá? Um texto aí de André Laurenti Magalhães, o editor. Aí continuando, agora é fornecido aqui um print, tá? Um print do aplicativo, do uso dele, e tá aqui, ó. A figura ao lado, retirada do aplicativo Strava, representa o gráfico de trajetória do Desafio Internacional de Maratona Mountain Bike Acre Race, tá? Com aproximadamente 130 quilômetros realizado em Rio Branco, no Acre. Considerando os trechos marcados pelas setas, pode-se dizer que tempo total de viagem em horas durante o trajeto marcado foi de aproximadamente... Então vamos lá. Aqui, ó. Vamos olhar a figurinha aqui, ó. Tá? Ele destacou aqui, ó. Esse e esse, ok? Então aqui, 21,35 km, 21,1 km por hora. E o outro, 31,09 km, 18,8 km por hora. Agora vamos lá. Então fica assim, né? Tá destacado aqueles valores ali, ó. A distância percorrida e a velocidade média. Então, ele quer o tempo total, né? O tempo total. Eu vou dividir aqui a distância percorrida no primeiro trecho pela velocidade média no primeiro trecho. Então, distância dividida pela velocidade vai te dar o tempo no primeiro trecho, obtendo assim 1,01 horas. No segundo trecho é o mesmo procedimento, né? Só vai mudar os valores. Então você vai pegar aqui a distância percorrida, 31,09, e vai dividir pela velocidade. Isso vai te dar o tempo de percurso no segundo trecho. Como ele quer o tempo total, aí você vai fazer a soma dos tempos, né? Tempo total é o tempo no primeiro trecho mais o tempo no segundo trecho, ou seja, 1,01 mais 1,65, obtendo assim 2,66 horas. Esse é o tempo total do percurso, tá? Aí esse tempo pode ser arredondado aqui para cima, obtendo aí 2,7 horas, né? 2,7 horas corresponde à nossa letra D. Então perceba aqui, essa questão que fizemos por último é um exemplo de exercício onde você não tem uma única velocidade, você tem todo o caminho percorrido particionado em regiões que foram desenvolvidas velocidades diferentes. O que te leva a calcular o tempo separado de cada trecho, de cada percurso, somar o tempo total para depois, caso você deseje calcular a velocidade média total, pegar a distância total percorrida e dividir pelo tempo, que é a soma dos tempos particulares ali em cada trecho, ok? Então, de fato, é uma questão que você tem que olhar e aplicar a equação da velocidade média em cada trecho separadamente para depois ter condições de dados suficientes para calcular a velocidade média total. Vamos lá, pessoal. Existe um pré-requisito aqui, tá? Para a próxima aula, assistir ao vídeo movimento uniformemente variado, ok? Então você vai assistir esse vídeo aqui, que é um pré-requisito para aulas futuras, ou seja, estamos falando bastante de movimento uniforme, velocidade constante, mas agora nós começaremos a falar sobre situações onde a velocidade começa a mudar, ou seja, entra em cena a aceleração, tudo bem? Então, venha aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.